Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo de número 6. Ler um texto muito conhecido. O chamado desse querido profeta messiânico. E hoje vamos ler na Nova Almeida Atualizada. Diz assim a palavra do nosso Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado foi perdoado. Verso 8 e último. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta comigo, mas feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, queremos te bendizer pelo privilégio de estarmos nessa casa de oração, mais uma noite, para te ouvir, para te adorar. O Senhor é digno. E nós queremos pedir, Senhor, que traga essa conhecida passagem do chamado do profeta Isaías, como uma flecha, Deus, aos nossos corações, coletivo, mas também individualmente. Fala conosco, nós queremos, precisamos, desejamos te ouvir, Deus, nessa noite. Por isso, viemos aqui a essa reunião, a esse culto, a esse tempo de louvor e adoração ao Senhor. A Ti consagramos nossa vida, nossos ouvidos, mente e coração, pedindo que repreenda todo ladrão da palavra e que fale e que haja, Pai, aqui com liberdade no nosso meio, no nome, sobre todo nome, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, muito precioso e conhecido texto chamado do profeta Isaías. Enquanto orava e pensava o que compartilhar com a igreja do Senhor nessa noite, e muito consciente que seria algo relativo à Páscoa, a igreja já está muito propícia a isso, o espetáculo já está muito bem preparado para que a igreja seja edificada e o Senhor adorado, mas ficou para o domingo mesmo essa mensagem, porque hoje eu quero refletir com vocês um pouquinho sobre crises, através da vida do profeta Isaías. Como o verso 1 desse texto estimado começa dizendo: Judá está passando por um tempo de crise, por um momento de dor, de perda e de luto. E muitas são as crises que vão se instaurar em Israel a partir desse momento que o profeta Isaías vai narrar no capítulo 6 desse texto tão conhecido pelo seu chamado. E logo no verso 1 nós já podemos encontrar a palavra do Senhor nos chamando a atenção quando vai dizer: no ano da morte do rei Uzias. Você sabe que todo nome ele tem um significado, o seu nome tem um significado, o meu também.
E na nossa cultura brasileira, por muitas vezes, passa despercebido, não é verdade? O que o seu nome significa? Talvez tenha alguém aqui que nem sabe, nunca se interessou ou se importou, mas todos os nossos nomes têm algum significado. E na cultura judaica, o significado dos nomes não passavam despercebidos, sempre havia um significado muito mais profundo. O nome não era dado a nenhuma criança, a nenhum ser humano, sem observar a importância do seu nome. E Uzias significa minha força. Então, a palavra do Senhor começa dizendo assim, o profeta Isaías: no ano que morre o rei Uzias, é no ano que as suas forças estão morrendo. É no ano que as suas forças estão minguando. Israel, aqui o povo de Judá especificamente, vai entrar em uma crise sem precedentes. E uma crise generalizada, que nos aponta também a observarmos o cenário do nosso próprio país. Eu gostaria de trazer então como um paralelo algumas coisas que estavam acontecendo em Judá nessa época e que também você viesse buscando aí na sua memória esclarecida, no seu conhecimento da nossa nação, situações que também devem nos preocupar, porque somos brasileiros, amém? Temos algum estrangeiro aqui essa noite nos visitando, ou que é membro da nossa igreja? Tem irmãos de outras nações vindo aqui, viu? Está aprendendo a falar português na igreja, mas acho que não temos aquela família argentina, né? Tem uma família argentina linda do Senhor vindo aqui. Mas, queridos, a primeira crise que fica evidente para nós é a crise política. Uzias era o rei, e no ano da morte do rei, a palavra do Senhor vai nos dizer que quando um rei é bom, todo o povo sorri, né? Todo o povo vive em paz, vive em harmonia. E Uzias foi um grande rei para o povo de Judá. Por 52 anos, ele governou com estabilidade e com muito êxito. E ao final da sua vida, infelizmente, por uma desobediência clara a uma ordem do Senhor, Uzias foi se apropriar de algo que era destinado somente aos sacerdotes, queimar incenso na presença do Senhor. E essa atividade que era exclusiva dos sacerdotes não poderia ser administrada, ainda mesmo que por um rei do seu porte, da sua estirpe. E ele foi punido com lepra e ele veio a falecer conforme o relato de 2 Crônicas 26. Mas com a sua morte, Judá entra em um vácuo de liderança muito grande. Os sucessores de Uzias foram desastrosos, oprimiram o povo, desviaram a nação de diversas formas e plantaram corrupção e afastaram o povo de Deus do seu Deus. Em paralelo, infelizmente, na nossa nação, nós vivemos sobre um tempo de muita instabilidade política crônica, sim ou não? Há muita corrupção também no palácio, no Congresso, nas câmaras municipais. Segundo pesquisas atualizadas da Global Church, do ano de 2024, ela traz que os políticos são a classe mais desacreditada da nossa nação. E um dado alarmante é que os pastores também estão entre as 5 principais nessa classe. Das profissões mais desacreditadas, professores, médicos ainda são muito bem quistos, mas os políticos na nossa nação são da classe mais desacreditada. E não é terrível nós pensarmos que as pessoas que nós colocamos para governar, para direcionar, para promulgar leis, para julgar com justiça, estão envolvidos em esquemas de corrupção, tais como nunca antes na nossa nação? Então, Isaías estava lidando com uma igreja, com um povo de Deus, no qual a política estava em crise. E no nosso país não precisamos ir muito longe, sem mais detalhes de que também vivemos uma crise política. Mas não somente a política, a crise econômica em Judá, devido à morte do rei Uzias, também se instala ainda mais. E os pobres cada vez ficavam mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. Até as viúvas e os órfãos eram explorados naquela época, como o profeta Isaías vai denunciar no capítulo 10, verso de número 1 e 2.
Ele vai dizer: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão para privarem a justiça dos pobres, para roubarem os órfãos. E, queridos, a nossa realidade também, devido às questões políticas, é voltada a muitos escândalos. Será que na nossa nação, quem não se lembra do Mensalão, do Petrolão, da Lava Jato, e quantas tantas outras situações, orçamentos secretos, desvios de saúde na pandemia, e como isso me dói no coração de falar, pois não falo como de quem ouviu alguma coisa ou soube de uma informação, mas como quem, na ocasião, trabalhava na área da saúde, preparou muitos equipamentos onde trabalhava e viu que nada era feito, senão para benefício de governos corruptos. Casos sem precedentes. Não é só uma cúpula, mas é uma corrupção pandêmica e endêmica, no qual por muitas vezes olhamos para os governantes, para os reis também desses tempos, mas precisamos nos lembrar que a crise não está só no alto escalão. A crise está também no nosso coração. Quantos funcionários que deveriam servir a sua empresa e ao seu patrão, a sua chefia, como servem ao Senhor, mas infelizmente fraudam em pequenas coisas, fraudam pontos. Pais de famílias que fazem gato net, água net. Sabe o que é o gato? Gato da internet, o gato da água, o gato da energia. Muitas pessoas na nossa nação que só negam impostos com muita tranquilidade. O Brasil, queridos, ocupa a 14ª posição entre os países com a maior carga tributária, segundo dados do IBPT. Mas é o último no retorno desses impostos à sua própria população. Ou seja, somos um dos que mais pagam, somos o que menos recebe um retorno. E o problema vai muito além do bolso, vai muito além. A crise não é só política e econômica. A crise é moral. O povo de Judá vivia em uma inversão de valores completa. Por isso Isaías vai dizer no capítulo 5, verso número 20, ai dos que chamam mal de bem, o bem de mal, ai dos que fazem escuridão de luz e a luz de escuridão, ai dos que põem o amargo por doce e o doce por amargo. A raiz de todas as crises era mais profunda, era moral. Por isso o profeta Oséias clama, falando sobre esse mesmo povo, e no capítulo 14, verso número 1, Oséias vai dizer, ó Israel, volte-se para o Senhor, o seu Deus, porque você caiu devido ao seu pecado. E como é a questão moral, queridos, no nosso país também? Escândalos em séries. Campeões no consumo de cachaça. 1,4 bilhões de litros são produzidos na nossa nação por ano. Muitas delas consumidos e outras exportados. Somos uma das bases mais fortes do narcotráfico. 72 facções atuam no nosso país. A sensualidade é desenfreada. Como é que as pessoas conhecem o nosso país lá fora? País do samba, do futebol, estamos ficando mais fraquinho a cada dia, mas também o país do carnaval. Temos a maior parada LGBTQI a mais alguma coisa do mundo que acontece lá na minha cidade natal, em São Paulo. Se estima, queridos, que milhões de abortos clandestinos são realizados por ano. Temos uma cultura, o jeitinho brasileiro, a lei de Gerson. Se você puder levar vantagem, não fique por trás. E um dos dados que mais me chocou enquanto pesquisava e preparava algo para trazer para a igreja, foi saber que, por ano, queridos, na nossa nação, mais de 400 mil adolescentes dão luz a um filho na sua própria adolescência. Mais de 400 mil. Somos uma igreja do Nazareno com quase 200 mil membros. Pedi dados atualizados ao pastor Rafa Machado e ele passou hoje 192 mil
e mais um pouco. As mulheres que dão luz a filhos com menos de 18 anos na nossa nação são mais do que o dobro do que os filhos espirituais que se congregam nessa igreja do Senhor, chamada Igreja do Nazareno. O crime organizado está fortalecido, o Brasil ocupa o 22º lugar no mundo. As facções estão dominando de uma tal forma que agora a gente não tem mais nenhuma liberdade de tirar uma fotinha do jeito que quer. Agora, esse dia eu estava tirando uma foto, alguém, não tira foto não assim não, menino. Eu falei, o que tem? Não pode, não pode. Tem pessoas que foram mortas por causa que tirou uma foto fazendo algum símbolo, algum sinal e postou na sua rede social. E se já não fosse suficiente para nós clamarmos ao Senhor e orarmos como igreja essa noite, essas ainda não são as piores crises. Israel, o povo de Judá também estava em crise espiritual. E essa era a maior das crises. Essa é a maior da crise que um ser humano pode enfrentar. Judá estava distante de Deus, de forma que Isaías vai dizer no capítulo 1 e verso de número 3, que o boi conhece o seu dono, o jumento o lugar onde o seu senhor o alimenta, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. No capítulo 29, verso número 13, o profeta Isaías vai ser usado para dizer: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o nosso país, queridos, apesar de se autoproclamar um país cristão, ele venera uma imagem pescada lá na minha terra também, no Rio Paraíba. E ela crê que essa imagem é capaz de protegê-la. Somos intitulados que temos uma padroeira, uma protetora, que todo 12 de outubro é celebrado na nossa nação um feriado nacional. Muitas pessoas, mesmo em uma igreja evangélica, estão seguindo espíritos enganadores com cultos sincréticos, sem discernimento. Pastores que se aproximam de políticos e artistas e agora, ao invés de pregar a verdade, estão montando uma área VIP, dando uma pipoquinha antes de entrar no culto. Infelizmente, a fé está sendo comercializada. Igreja sem doutrina, sem cruz, sem arrependimento, sem graça que transforma, sem ética cristã como nós aprendemos no seminário. Outras igrejas até são ortodoxas. Tem uma teologia muito coerente e boa, mas estão frias e sem piedade. Ainda aquelas que são cheias do fogo, mas o fogo é estranho. Um fogo que não santifica e não transforma não é o fogo do Santo Espírito. E o que nós podemos aprender com Isaías essa noite? Estamos aqui, amém? O que podemos fazer em tempos de crise? O que podemos fazer em tempo de crise? O que podemos? O que Isaías fez diante dessa situação? A primeira coisa que aprendemos com ele é que no ano da morte do rei Uzias, no ano desse rei que trouxe uma estabilidade e um direcionamento muito bom para o povo, Isaías vai contemplar o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que podemos fazer, querida igreja, em tempos de crise? A primeira coisa é não deixarmos jamais de olhar para o alto. Não podemos perder o nosso olhar. Se a gente ficar olhando para toda a crise, até mesmo para dentro de nós, como alguns dizem, não, é o autoconhecimento, a resposta está dentro de você. Não, nós não cremos e não encontramos amparo bíblico para dizer que as respostas estão dentro de nós. Se você estava acreditando nisso, mentiram para você. Em tempos de crise, o nosso olhar precisa ser levado para o alto. Isaías está cercado por um cenário nacional em colapso, político, moral, econômico, espiritual, mas justamente nessa hora, ele tem uma visão gloriosa de Deus. O trono de Judá não está vazio. O trono de Deus continua ocupado. Deus continua sentado em um alto e sublime trono. As crises da terra,
não abalam o reino dos céus. O Senhor não perdeu o controle. Ele não só criou todas as coisas, mas em Colossenses nós vamos aprender com o apóstolo Paulo que ele continua governando e sustentando com as suas poderosas mãos. O céu continua sendo governado, mesmo quando tudo ao nosso redor, não só no nosso país, mas talvez no seu lar, talvez na sua empresa, talvez no seu próprio coração, na sua mente se encontra em crise. A primeira coisa que precisamos fazer é olhar para o alto. É voltarmos a crer naquele que vive e que reina para todo sempre. E termos a nossa fé restaurada, e termos a nossa visão restaurada a partir dos céus, a partir do alto. Nos lembrando do que o salmista nos ensina. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Conforme o autor de Hebreus nos ensina, eu mantenho os meus olhos firmes, fixos em Jesus, no autor e no consumador da nossa fé. As crises são reais, não são simplesmente contemporâneas, como podemos ver há cerca de 3, 4 mil anos atrás. Porém, elas não definem o destino do povo de Deus. Deus está acima das crises nacionais, das crises familiares, das crises corporativas, das suas crises pessoais. Mas há um segundo olhar importante. Além de olhar para o alto, e precisa ser sempre nessa ordem, é o que aprendemos com o profeta Isaías. No ano que morre o rei Uzias, ele vê o Senhor, e no céu está tudo em ordem, os anjos continuam cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a criação continua se prostrando. Quando nós adoramos o Senhor, talvez por muitos momentos, as nossas crises não diminuem, mas a nossa fé se aumenta. O nosso olhar no autor e no consumador da nossa fé não é simplesmente importante, mas é fundamental para lidarmos com as crises. Mas em seguida o profeta Isaías, depois de olhar para o alto, vai olhar para dentro de si. Precisamos olhar para dentro de nós, não em primeira instância. Mas o autoconhecimento é muito importante. Porém, um autoconhecimento real. Não é um autoconhecimento da autoajuda. Que vai dizer que você é a última ovelha, bolacha do pacote. Que você é o bom, que você é o cara, que você é a mina. Que você diz e as coisas acontecem, que basta lançar uma palavra. A palavra que tem todo o poder é do Senhor, que fez os céus e a terra. E é nela que o nosso olhar, que a nossa vida, que o nosso coração precisa ser colocado em primeira instância. E depois que os nossos olhos contemplam o Rei, o Senhor dos Exércitos, aí nós conseguimos olhar para dentro de nós com sinceridade. Isaías não gostou muito do que viu depois de ver o Senhor. Quando ele olha para dentro de si, o verso 5 de Isaías 6 vai dizer: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. É muito válido o autoconhecimento. Se falar em autoconhecimento hoje é muito importante, mas primeiro o conhecimento de Deus, depois o conhecimento de si. Isaías, quando tinha conhecimento somente de si, ele vai proclamar pelo menos 6 ais: ai dos gananciosos, ai dos beberrões, ai dos injustos, ai dos moralmente corrompidos, ai dos soberbos, ai dos farristas. Mas depois de ver a Deus, ai de mim, ai de mim. A revelação de Deus quebra a nossa ilusão, o nosso ego, e gera um arrependimento verdadeiro, e gera um caminho para a solução das crises, um caminho para a restauração do que está quebrado. Pastor Russell Shedd, saudoso, dizia que o maior pecado da igreja moderna é a dureza do seu coração. É a falta de lágrimas pelos seus pecados. Isaías está diante daquele cenário de crise, mas ele vê o Senhor, depois ele olha para dentro de si. E ele vai passar por um processo de santificação, doloroso,
mas completamente gracioso. O altar ardeu nos lábios de Isaías. Um serafim voa com uma pinça, com uma tenaz, pega uma brasa viva e toca os lábios de Isaías. Antes de Isaías servir ao Senhor, antes de Isaías receber um ministério, ele vai passar por um processo doloroso de santificação. Queridos, as crises são oportunidades de sermos tratados por Deus. As crises são oportunidades de sermos moldados por Deus. As crises são oportunidades de sermos quebrados e quebrantados e nos humilharmos diante da presença do Senhor, sabendo que se o povo dele, que se chama pelo seu nome, se humilha, se quebranta, o busca e se arrepende de todos os seus maus caminhos, então esse Senhor que é gracioso e bondoso, ouve dos céus, perdoa os seus pecados e sara a sua terra. Antes de Isaías ouvir o chamado, esse texto fala do chamado de Isaías, é bem provável. Se você está na igreja há algum tempo, você já ouviu esse texto. Aqui nessa igreja, não de mim. Mas esse é um texto que todos nós amamos, ele é lindo. Vai falar do chamado do Senhor sobre a vida do profeta Isaías. Mas só que antes de Isaías poder dizer, eis-me aqui, ele precisou reconhecer, ai de mim, Senhor. Muitas pessoas falam, o Senhor não me fala comigo, o Senhor não me chama. Antes de você responder, eis-me aqui, você precisa, diante das crises, poder reconhecer diante do Senhor. Ai de mim, foi o que Pedro também disse, antes de receber o seu chamado do Senhor Jesus. Agora, não somente para o alto, não somente para dentro, mas diante das crises, queridos, nós precisamos sempre nessa ordem. Primeiro para o alto, depois para dentro. Isaías também vai olhar para fora e ele vai reconhecer, eu não somente sou um homem de lábios impuros, mas eu também habito em meio a um povo de impuros lábios. E depois desse reconhecimento, o profeta vai ouvir a voz do Senhor somente depois de ser tocado, de ser santificado. Os lábios que eram impuros agora são lábios utilizados para fins exclusivos do Senhor. O maior profeta messiânico do Antigo Testamento é aquele que vai poder dizer, agora com os lábios puros, sim, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Agora os seus lábios estão puros. Isaías percebe o estado espiritual de quem está ao seu redor. Mas agora com os olhos curados porque viram o Senhor, agora com os lábios purificados porque foi tocado por brasas vivas do altar, agora com seu coração quebrantado. A visão correta de Deus gera um arrependimento verdadeiro, e o arrependimento verdadeiro, ele nos impulsiona a nossa missão. Isaías olhou para o alto, viu o Senhor. Isaías olhou para dentro, viu sujeira. Mas agora não era mais sujeira, era um coração contrito e quebrantado. E há uma promessa do Senhor que coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Agora Isaías olha para fora e ele pode se colocar à disposição do Senhor, dizendo, Senhor, diante dessa crise na minha nação, diante dessa crise no meio do meu povo, diante de tanta sujeira, Senhor, diante de tanta coisa errada, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer em tempos de crise? O que eu posso fazer em tempos de crise? Isaías se coloca à disposição. E Deus ainda procura na nossa geração e na nossa nação, e no nosso estado, e na nossa cidade, e nos nossos bairros, homens e mulheres que possam se colocar à disposição do Senhor. E dizer, Senhor, o que o Senhor quer fazer aqui? Como eu posso te servir, Deus? Depois de redimidos, depois de transformados, nós estaremos sempre dispostos. Não tem como ser limpo e falar, não, agora eu vou sentar aqui e vou contemplar. Não,
Agora, Senhor, eu sou uma resposta, agora eu sou uma flecha. Agora eu estou pronto, Senhor, para ser um instrumento, um canal de cura, de salvação, de liberdade, de justiça, Senhor, sobre as necessidades ao meu redor. E, queridos, o que nós podemos concluir essa noite, para orarmos, é que em tempos de crise, Deus ainda continua chamando o seu povo, contando com a sua igreja, levantando os seus filhos. É verdade que aqui na nossa nação, nós também vivemos tempos de crise, sim ou não? Que eu inventei ou aumentei alguma coisa? Talvez na sua cabeça você pensou em cada um desses pontos de crise, moral, financeira, política e espiritual, coisas ainda muito maiores. Você é consciente daquilo que nós vivemos. Mas mesmo em tempos onde os governantes perderam a confiança do seu povo, aonde injustiças são realizadas e o povo oprimido por corrupção, aonde os valores morais estão sendo invertidos, mesmo aonde, em nome do Senhor Jesus, muitas pessoas estão levantando ídolos e se desviando da fé e buscando uma palavra, um pastor, um profeta que fale aquilo que massageie o seu ouvido, Deus ainda permanece sentado sobre um alto e sublime trono. O seu altar continua cheio de brasas vivas para purificar, para santificar o seu povo. E Ele continua ainda hoje, chamando seus filhos para serem resposta. E a pergunta também ecoa a nós nessa noite. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Será que alguém nessa noite poderia dizer: Senhor, conta comigo, eis-me aqui, eu quero te servir. Conta comigo, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Se você quer responder dessa forma, eu quero te convidar a ficar em pé. E nós vamos orar juntos. Porque quando as crises se levantam, queridos, e você pode aplicar em crises mais particulares suas também, é hora de olharmos para o alto. É hora de olharmos para o céu. É hora de sermos transformados pelo Senhor. São oportunidades de sermos transformados pelo Senhor. E é hora de nós nos levantarmos e dizermos assim: Senhor, eis-me aqui, conta comigo. As crises não cancelam o nosso chamado, não, pelo contrário. Elas revelam a nossa vocação. As crises não cancelam o chamado de Deus para a sua vida. Sejam financeiras, sejam políticas, sejam morais, sejam espirituais, o Senhor continua nos chamando. Muitas são as necessidades, queridos, no mundo, na nossa nação, na nossa cidade, no nosso estado. Será que essa noite nós podemos responder ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, conta comigo, envia-me, Senhor, eu quero ir representando a Ti. Porque as crises não definem a minha vida, as crises não definem a igreja do Senhor permanece de pé, porque ela tem um cabeça. A igreja do Senhor permanece de pé, porque nós sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é poderoso. Sabemos que o Senhor continua reinando e que Ele voltará para nos buscar e nós iremos com Ele, porque o amamos. Enquanto o louvor ministra essa canção, e você quer fazer uma aliança de chamado com o Senhor, de resposta, mesmo diante das crises, maiores ou as menores, que para você são grandes, mas que são da sua mente, que são do seu coração, você pode sair do seu lugar e vir aqui ao altar, fazer uma aliança com o Senhor, dizendo: Senhor, no meio dessas crises eu quero olhar para o Senhor, eu quero olhar para o alto, eu quero olhar para onde me vem o meu socorro, eu quero olhar para dentro, Senhor. Não em primeiro lugar, porque o autoconhecimento não me transforma, mas uma vez que eu sou tomado do conhecimento do alto, eu também quero me conhecer, Senhor, para lutar corretamente contra a minha própria carne, contra o mundo, contra o diabo, contra o pecado. E
Porque, ó Deus, uma vez me conhecendo e santificado pelo fogo do teu altar, pela tua palavra, eu posso ouvir sua voz me chamando. Eu não tenho outra resposta ao Senhor, senão: eis-me aqui, Senhor, usa-me e envia-me, Senhor. Se você quer fazer uma aliança com o Senhor nessa noite, venha ao altar, enquanto o louvor ministra essa canção.